Lucas, capítulo de número 24, verso 13. Eu gostaria, nessa noite, junto com a igreja, de aprender um pouco com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim, nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia acontecido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos 11 e o que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham sido reconhecidos e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Eu gostaria, nesta noite, de, juntamente com a igreja, aprender um pouquinho sobre algumas coisas que esse texto, irmãos, vai nos ensinar. Eu falo que esses dois discípulos, eles são os dois primeiros desviados da igreja. Porque se nós considerarmos que após a celebração da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, a igreja já se iniciou, esses dois, eles estavam saindo de Jerusalém e voltando para uma cidade, irmãos, tão pequena, mas tão pequena, que ela só é conhecida porque o texto faz menção dela. Mas era uma cidade muito pequena que não tinha nenhuma notoriedade naquela época. Eu gostaria, nesta noite,
de discorrer sobre os motivos que acabam levando as pessoas a abandonar a igreja. Você vê que os motivos são os mesmos desses dois discípulos, desses dois homens que estavam no caminho de Emaús. Os irmãos que têm mais tempo de igreja, né? Os irmãos que são aí, têm uma maior experiência. A gente tem pouco tempo aqui, né, irmão Paulo? Mas quem tem muita experiência, quantas pessoas que você já não viu aceitando Jesus? Nessa igreja aqui tem 37 anos, né, irmão Mário? O irmão Mário está aqui desde a fundação da igreja. Quantas pessoas, irmão Mário, o irmão viu aceitando Jesus aqui? Se essas pessoas que aceitou Jesus todo esse tempo tivessem aqui, eu acho que nós já tínhamos ido comprar os terrenos para baixo, os terrenos para o lado, e talvez não caberia gente aqui. Porque muitas pessoas se convertem, muitas pessoas aceitam a Cristo, mas muitos também abandonam a fé. Muitos deixam de frequentar a casa do Senhor, muitos no meio do caminho se perdem, muitos no meio do caminho deixam a igreja, e deixando a igreja, consequentemente, também deixam a Cristo. Muitos crentes também não firmam raiz em lugar nenhum, andam de um lado para o outro, e acabam não firmando raiz, não ficando sólido em nenhum lugar, acaba não crescendo para baixo, e com qualquer vento, com qualquer tempestade, acabam desistindo e caindo da fé. Você vai notar que os motivos, irmãos, que os dois discípulos têm para voltar para Emaús, para deixar Jerusalém e voltar para Emaús, já faz 2020 anos. E quando você conversa com alguém que deixou a igreja, com alguém que abandonou a fé, você vai ver que os motivos são os mesmos motivos desses dois discípulos, desses dois homens que estavam voltando para Emaús. Acompanhe comigo no texto, do verso 13, irmãos, ao verso de número 14. A Bíblia vai dizer que no mesmo dia em que Jesus é ressuscitado, esses dois homens, eles se dirigem, saem de Jerusalém, dão as costas para Jerusalém, e vão em caminho dessa cidade de Emaús. E no verso 14 diz que eles iam falando entre si de tudo que havia acontecido. A primeira coisa que faz a pessoa, irmãos, deixar a igreja, é dar ouvidos às conversas paralelas. Quando você vai conversar com alguém que saiu da igreja, você vai ver que esta pessoa, ela sempre foi motivada por alguém que às vezes sentava junto com ela ou com ele na igreja. Para alguém se converter, irmãos, para alguém aceitar Jesus, nós notamos que há a colaboração de várias pessoas. É um que um dia prega, é um que um dia ora, é um outro no serviço que um dia fala alguma coisa de Deus, é um vizinho que às vezes, né, igual o irmão Mário falou aqui da vizinha, né, que às vezes vai lá o irmão Mário e dá um conselho para vir para Cristo. Então, para uma pessoa vir para a igreja, aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus, está envolvido às vezes muitas pessoas nessa aceitação. Mas muitas vezes para a pessoa se desviar, basta uma única pessoa, irmão. Uma única pessoa às vezes consegue entrar na mente de um irmão, de uma irmã, e consegue deixar essa pessoa entristecida, enfraquecida, e com isso essa pessoa abandona os caminhos do Senhor. Veja a história, irmãos. Enquanto a igreja toda estava reunida em Jerusalém, enquanto todos estavam reunidos em Jerusalém, tentando entender os últimos acontecimentos da igreja, tentando entender o que havia acontecido com Cristo, com o corpo de Cristo que havia sumido do local, esses dois discípulos estavam voltando à sua antiga vida. E tudo isso aconteceu
por causa da conversa fiada. Dá a entender no texto que quem começou com a conversa fiada foi Cleopas, porque ele foi repreendido por Jesus. Muitas pessoas deixam-se levar, irmãos, por conversas paralelas na igreja. Chega muitas vezes aquela pessoa que você muitas vezes acha que é o seu amigo, que você muitas vezes acha que é uma pessoa firme na fé, e essa pessoa muitas vezes te aponta algo que você nunca tinha reparado, nunca tinha pensado. Faz mais ou menos como a serpente quando tentou abrir a visão de Eva. Se você comer desse fruto, não é bem assim. E essa pessoa começa a enxergar coisas talvez que antes, na alegria da conversão, na alegria do amor por Cristo, ela nunca tinha visto, nunca tinha reparado, mas agora, com a conversa paralela de alguém, essa pessoa começa a dar atenção àquele detalhe. Eu fico imaginando Cleopas falando para o outro moço. Não era ele que vinha para salvar Israel da mão do jugo romano? Olha o que aconteceu com a gente. Ele foi lá, vilipendiado. Os discípulos dele saíram tudo correndo com medo. Pedro, que andava junto com ele, negou ele 3 vezes. Só João que ficou lá na cruz junto com as mulheres. Você acha que a gente deve seguir este homem? Você acha que a gente deve continuar em Jerusalém? E talvez isso entrou, irmãos, no ouvido deste outro discípulo. E ele arrumou coragem para deixar Jerusalém e voltar até Emaús. Diga assim comigo: não dê ouvidos a vozes paralelas, senão você pode querer voltar. Sempre que nós damos ouvidos, irmãos, às vozes paralelas, nós corremos o risco de querer voltar. Eu sei, olhando aqui pela história, a gente sabe que alguns já pararam e depois voltaram. Mas sempre tem alguém, irmãos, que quando você expõe alguma reclamação ou expõe algum problema, sempre vai ter aquele que vai te dar força. E vai vir com conversas paralelas. Cuidado com esse. Em nome de Jesus, se levanta e queira ouvir somente a voz de Deus para a sua vida. Queira ouvir somente aquilo que Deus tem a dizer para a sua vida. E o que tinha a ser dito naquele momento para a vida dos 2 discípulos era que Jesus tinha ressuscitado, era que Jesus não estava mais no sepulcro, e o que as mulheres viram era realmente verdade. O rei tinha ressuscitado e ele estava vivo no meio dos discípulos. Mas ouvindo as vozes paralelas, mas não era ele, Mário, que ia vir para ser o libertador de Israel? Não era ele que era todo poderoso e se deixou ser pendurado na cruz? Que morte horrível, Mário. E para nós sabemos que esta morte era vexatória, você ser morto pendurado na cruz. E talvez eles foram dando ouvidos, irmãos, às vozes paralelas, a tudo aquilo que os outros falavam, e foram se deixando levar pelas vozes paralelas, a ponto de virarem as costas para Jerusalém e seguirem para Emaús. Esse é o primeiro motivo, irmãos, que as pessoas se apostatam da fé, abandonam a fé. Você vê que é uma luta tão grande para você ganhar alguém, é uma luta tão grande para alguém se entregar a Jesus, mas para alguém largar Jesus, irmãos, basta uma conversa paralela, basta uma conversa fiada e mal contada. Muitas vezes a pessoa se entrega àquilo e abandona a casa de Deus. O segundo motivo, irmãos, que o texto vai nos apresentar, está no verso 15 e no verso 16. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram.
O segundo motivo que leva as pessoas a sair dos caminhos do Senhor é a cegueira espiritual. A pessoa, irmãos, ela está tão dentro de si mesma, tão envolvida com as suas próprias desculpas, que não consegue enxergar o que está acontecendo à sua volta. Analisa comigo esses dois discípulos, o texto é claro, e eles iam conversando um com o outro, discutindo tudo que havia conhecido, a ponto de Jesus chegar perto deles. Eles conheciam Jesus, e eles não o reconhecerem. Por quê? Porque eles já estavam cegos espiritualmente. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? E os irmãos já viram isso acontecer. É que o cego espiritualmente, ele se julga que enxerga mais que todos. Esse é o grande problema. Todo cego espiritual, ele se julga enxergar mais do que todo mundo. E ele ainda diz: você não está vendo isso? E quem está com os olhos só no espiritual não consegue enxergar. Porque quem está com o olho no espiritual vê a glória descer, vê o fogo cair, vê o Espírito Santo se movimentar, vê a igreja se alegrar. Então ele não tem tempo para ver essas coisas. Mas quem está cego espiritualmente, ele consegue enxergar somente aquilo que a sua visão consegue alcançar. O problema é que quem não tem a cegueira espiritual e está vendo pelo Espírito, o seu olhar vai muito além daquilo que o cego consegue enxergar. Esse é o problema. E o cego, por ter a sua visão espiritual limitada, ele quer fazer com que você veja o mesmo que ele está vendo. O cego espiritual, ele quer que você enxergue a mesma coisa que ele está enxergando. Então por isso que ele se julga, Felipe, mais conhecedor do que você. Não sei aqui, eu já fui várias vezes, os irmãos aqui já devem ter ido. Quando você vai conversar com uma pessoa que ela está propensa a deixar o caminho do Senhor, irmão, essa pessoa, ela fala tanta coisa que viu, você fala assim: mas não é isso, irmão. Daí ele finca para você que por A mais B que é aquilo. E você tenta, Paulo, de todas as formas mostrar, porque você está enxergando mais além. E ele não consegue enxergar. Pelo contrário, ele quer fazer com que você enxergue aquilo que ele vê. Mas daí você é espiritual, você não consegue enxergar. Porque o homem espiritual vê aquilo que é espiritual, o homem carnal só vê aquilo que é carnal. Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes nós podemos cair nesse erro. O inimigo pode nos seduzir para ouvir uma conversa paralela, e com isso os nossos olhos espirituais são cegados, e nós nos deixamos nos levar pela conversa, e amanhã nós estamos enxergando sem a espiritualidade. Porque o espiritual, ele entra na igreja e ele não vê mais nada. Ele só vê a glória de Deus sobre a vida dos irmãos. Ele só quer saber daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Ele não tem tempo a perder, irmão, com conversa paralela. Ele não tem tempo a perder com nada disso. Ele só quer entregar o seu louvor ao Senhor e sentir a glória de Deus invadir o ambiente. O crente espiritual, ele vem para o culto e ele se doa no culto. Ele entrega o seu culto ao Senhor. O carnal, ele vem, ele fica observando. O carnal, irmão, o coxo levanta e anda, e ele ainda sai reclamando. O carnal, o mudo, sai daqui falando, dando rajada de glória a Deus, mas ele continua reclamando. Esse é o segundo motivo, a cegueira espiritual. Jesus andando do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque eles estavam cegos espiritualmente. O terceiro motivo, irmãos, que leva alguém a abandonar a igreja, verso 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. O terceiro motivo, irmãos, é a tristeza. Estes homens tinham motivo para estar tristes, irmãos?
Vamos ser sinceros, eles tinham motivo para estar tristes? Tinham. Afinal de contas, Jesus tinha morrido. Jesus morreu. O corpo tinha sumido e eles ainda não sabiam, né, aonde Jesus estava. Tinha um motivo também pela injustiça praticada pelas autoridades com relação a Jesus? Tinha. Eles sabiam que a morte de Jesus foi injusta. Ele ser pendurado na cruz junto com 2 ladrões. Eles tinham muitos motivos para estar triste. Eles tinham motivo para estar triste com o povo de Israel, porque o povo gritou: solte Barrabás e crucifique Jesus. Tinha motivo para estar triste até com os próprios discípulos, que na hora que Jesus mais precisou deles, todos correram, e só João ficou ali no pé da cruz. Eles tinham, irmãos, todos os motivos para ficar triste. Isso é verdade. Mas por outro lado, irmãos, nenhum de nós cristãos, temos motivos para ficar triste por causa dos problemas que existem à nossa volta, a ponto de abandonar a igreja. Muitas pessoas, irmãos, se entristecem com algum problema da igreja. Pode ver, você vai conversar com alguém que abandonou a igreja. Eu fiquei muito triste. Daí ele conta um caso lá que aconteceu, né? E aquilo entristeceu o coração dele, a ponto dele abandonar Jesus. Daí geralmente eu pergunto assim: mas e Jesus? Jesus alguma vez te entristeceu? Jesus não. Muitas pessoas ficam tristes por quê, irmãos? Muitas pessoas ficam tristes porque as pessoas miram nos homens e não em Deus. Esses discípulos aqui, eles estavam entristecidos porque eles estavam mirando naquilo que eles pensavam que ia acontecer para a sua própria nação, que era o quê? Com a vinda de Jesus, do Messias, ele tirar Israel do jugo e do domínio do Império Romano. E como isso não aconteceu, Felipe, eles se entristeceram. Todos que na igreja, ao invés de olhar para Cristo, olha para alguém, um dia vai entristecer, irmão, isso é fato. Se vocês olharem para mim, algum dia eu vou entristecer vocês. Pode ser que algum dia eu não esteja bem, pode ser que algum dia, né, eu passe na rua com uma dor de cabeça muito forte, não vejo o irmão achou que eu te vi, né, e eu não vi, e daí o irmão entristeceu o coração. Isso é natural, irmão, do homem. Pode ser que algum dia eu não possa te atender com algum pedido, ou você não possa me atender com algum pedido. Isso entristece o nosso coração, mas não pode chegar ao ponto da gente abandonar a igreja, abandonar a Jesus por causa disso. Porque Jesus nunca entristece ninguém. Jesus nunca entristece e nunca falha com ninguém. Ele nunca falha com ninguém. Nós devemos, irmãos, quando nós vemos um problema no meio da igreja, e hoje é culto de ensino, quando nós vemos um problema na igreja, ou um problema no próximo, no irmão, o que nós devemos fazer? Orar, para que aquilo seja o quê? Resolvido. Para que o Espírito de Deus atue na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, e esse problema ele seja sanado, esse problema ele seja curado, para que nós possamos continuar prosseguindo em nome de Jesus. Não adianta nós nos entristecermos e guardar essa tristeza conosco, né? Se eu falar para os irmãos, motivo para entristecer, irmãos, é o que mais nós temos. É ou não é? Motivo, muitas vezes, se a gente vir para a igreja para procurar motivo para entristecer, irmãos, muitas vezes é o que mais nós temos. Mas se nós viermos aqui para buscar a face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não há nada que possa te deixar triste, não há nada que possa tirar a tua alegria, porque você sabe em quem você tem crido, e quem você veio buscar, e quem você veio adorar. Agora, se você vier esperando alguma coisa minha, irmãos, se eu vier aqui esperando alguma coisa dos irmãos, eu saio daqui frustrado. Mas eu venho sempre esperando alguma coisa daquele que pode fazer alguma coisa, Jesus de Nazaré. Então nós saímos alegres, nós saímos
felizes. O motivo deles, tristeza. Tristeza porque não aconteceu aquilo que eles gostariam que acontecesse. E muitas pessoas, irmãos, saem dos caminhos de Deus, abandonam a igreja, procuram outra igreja, e você vê que daí é a mesma coisa, né? Sai daqui porque se entristeceu aqui, vai lá, se entristece lá, sai de lá, vai para lá porque se entristeceu lá, vai para lá, entristeceu, vai para lá. E aí fica complicado. Porque enquanto aglomeração humana, irmãos, enquanto ajuntamento humano, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quantos já não se entristeceu com algo dentro da sua casa? Se você falar para mim que nunca, né? Alguma coisa já aconteceu na sua casa que deixou você triste. Uma tomada de decisão do esposo, do pai, do marido, do filho. Alguma coisa já aconteceu e naquele momento você ficou triste, ficou. Mas você ficou arrumando problema para sair de casa por causa daquele problema? Não, irmão. E a igreja é a mesma coisa. Então, enquanto ajuntamento de pessoas, ela tem problema. E tem problema justamente porque eu estou lá. Porque você está aí. E isso é natural. Na família também vai ter. Em todo lugar vai ter. E se as pessoas às vezes vêm para a igreja depositando a sua confiança em alguém aqui, irmãos, aí a chance de você se entristecer é muito maior. Mas se você vier depositando a sua confiança no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, você não vai sair frustrado, você não vai sair triste, você não vai sair decepcionado, porque Ele nunca falha com ninguém. O quarto motivo, irmãos, no verso de número 19, é o saudosismo. Perguntou ele, né? Quais? Perguntou Jesus, quais, né? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que é saudosismo, irmão? Saudosismo é culto ao passado. Pode ver, aquele irmão que geralmente ele fica, né? Ah, mas aquele outro pastor. Ah, mas a igreja de 40 anos atrás. Ah, mas a igreja de 20 anos atrás. Irmão, para com isso. Nós vivemos o quê? O hoje, o agora. E nós vamos fazer o melhor do momento em que nós vivemos. Não adianta o saudosismo do passado. O saudosismo leva muitas pessoas a abandonarem a casa de Deus, a abandonarem a casa do Senhor e, consequentemente, abandonando a casa de Deus, irmãos, abandonam também o Evangelho, porque a Bíblia diz que a palavra vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É na igreja que você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que aqui é que são emanadas as bênçãos sobre a vida dos irmãos. Então é na casa de Deus. E muitas pessoas, pela questão do saudosismo, acabam deixando a casa do Senhor. Eu já vi várias pessoas parar de ir na igreja porque foi trocado pastor A, B ou C, e daí às vezes a pessoa não consegue acompanhar e amanhã está totalmente desviado, simplesmente porque o saudosismo tomou conta do coração do irmão, tomou conta do coração da irmã, e aí por esse motivo o culto não é mais bom, as pessoas que estão lá não são mais boas, né? Os hinos que tocam não é mais bom. Não, nós temos que parar com isso. Eu sei que toda mudança, ela gera um desconforto em nós. Toda mudança é natural gerar um desconforto. Mas nós temos que nos adaptar. Se não está saindo fora da palavra, se não está saindo fora da santidade de Deus, nós temos que nos adaptar. Agora as pessoas vivem, né, no saudosismo, né? Na época de 1930, os hinos da harpa cantavam assim, né? E a pessoa não consegue viver plenamente feliz, irmãos. E com isso a pessoa acaba, né, abandonando os caminhos do Senhor, abandonando o evangelho da graça, porque vive no saudosismo. O quinto motivo, irmãos, está no verso de número 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte,
e o crucificaram. É a perda da esperança, tá? Cleopas e seu amigo, que não tem o nome mencionado, como eu já disse anteriormente, eles haviam depositado toda a esperança em Jesus. Mas olha o que acontece, e eu nem anotei aqui, mas eu estou me lembrando agora. Jesus sempre disse a eles que o reino dele não era deste mundo. Jesus sempre pregou, irmãos, que ele iria retornar para o Pai. Jesus sempre pregou sobre isso. E eles se confundiram nisso daqui. Eles se confundiram. Por que eles perderam a esperança? Como eu já falei há pouco atrás, eles criam que Jesus ia ser o libertador da nação. E quando isso não aconteceu, as esperanças deles se acabaram. Veja bem que quando alguém morria naquele tempo, irmãos, eles primeiro eram levados para uma caverna e ficavam ali por 3 dias. Porque não é igual hoje, que tem um médico para dar um atestado de morte, ó, morreu, não tem mais como. Então se esperava 3 dias e existia uma crença, e por esses dias o espírito ainda rondava sobre o falecido, e o falecido poderia acordar. Então primeiro se esperava 3 dias, com essa pessoa colocada geralmente numa caverna, para depois dos 3 dias verificar que realmente a pessoa morreu, e daí se fazia o funeral dessa pessoa e se enterrava de vez essa pessoa. E quando eles viram que se passaram os 3 dias, as esperanças deles se acabaram. As esperanças desses discípulos, desses homens, se acabaram. Muitas pessoas, irmãos, abandonam a igreja porque a esperança vai embora. Desconhecem que Deus é um Deus que nunca falha. Desconhece muitas vezes que aquilo que Deus prometeu, aconteça o que acontecer, fica tranquilo que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Mas prometeu faz 20 anos, pastor, e ainda não aconteceu. Calma, no tempo de Deus, se Ele prometeu, vai acontecer em nome de Jesus. Faz 40 anos, pastor. Calma, se Ele prometeu, vai acontecer. Não perca a sua esperança em nome de Jesus. Muitas pessoas abandonam a Cristo porque perdem a esperança. Ela vê alguma coisa que é contra aquilo que ela esperava, e isso faz com que desanime da fé, com que saia dos caminhos do Senhor. Mas só alcança a promessa aquele que é perseverante. Somente o que persevera. Fica tranquilo esta noite. Se Ele prometeu, vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Se Ele prometeu, no momento certo, na hora certa, no Kairos de Deus, vai acontecer, e ninguém pode não fazer acontecer. Fica tranquilo. Se Ele prometeu, vai acontecer, meu irmão, vai acontecer, minha irmã. Agora parar porque ainda não aconteceu, jamais. Quer ver quantos tem promessa aqui que ainda não se cumpriram? Quantos? Eu tenho. Quantos? Pouco, irmãos. Mas tem. Alguns levantam porque fica tímido. Mas você tem promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu. E nesta noite Deus está dizendo: não perca a esperança. No momento certo a promessa vai cumprir. Não perca a fé. No momento certo ela vai se concretizar. Não perca a esperança. Na minha hora vai acontecer, e o meu nome vai ser glorificado, e você vai se alegrar. Mas eles perderam a esperança. Morreu, Guto, acabou. Morreu, não tem mais o que fazer. Morreu tudo aquilo que eu esperava de Cristo. Mal eles sabiam que enquanto a desesperança o acompanhava, Cristo já havia ressuscitado, aleluia. Mal eles sabiam que enquanto eles choravam e falavam, Cristo já havia ressuscitado e estava vivo ali do ladinho deles. Mal sabiam. Mal sabiam. Cuide-se, para você também não perder a esperança. Olha, irmãos, com os olhos espirituais de Deus nesta noite.
e consiga enxergar aquilo que os olhos carnais não conseguem enxergar. Noé passou 120 anos construindo a arca. Imagine a zombaria sobre a vida de Noé, irmão Paulo. As pessoas passavam e falavam: está construindo barco para chuva. Nem chover, chovia. A Bíblia fala que a terra era molhada com orvalho. Ninguém nem sabia o que era chuva. Mas Noé não perdeu a esperança. E olha que Deus não falou para Noé: você vai construir durante 120 anos, tá, Noé? Que daí era fácil também, né? Aí Deus falou: constrói um barco desse tamanho aí, ó. Deu as medidas e ele foi construindo. Terra sequíssima, né? Sem água. Que eu vou mandar água. Noé não perdeu a esperança. E ele continuou a sua obra. E um dia Deus abre as comportas do céu. A chuva cai sobre a terra. Noé e sua família salva do dilúvio pelo poder e pela graça da esperança que ele tinha na promessa de Deus. Eu estou aqui esta noite para dizer para alguém: não perca a esperança que a promessa de Deus há de se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro motivo, irmãos, o sexto motivo, perdão, é a decepção. Verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam decepcionados. Muitas pessoas também abandonam a igreja porque se decepcionam com alguma coisa. Deixam muitas vezes de ouvir a verdade de Deus. Deixam muitas vezes de dar vazão à palavra de Deus para ouvir os seus próprios corações. Pode ver, irmão, sempre que nós nos decepcionamos com alguém, é porque nós ouvimos o que? O nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é recheada, né, de versículos para nós não nos decepcionarmos. Se você vai se decepcionar com alguém, olha o que a Bíblia fala: enganoso é o coração do homem mais do que todos os seus pensamentos. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aí você deposita toda a sua fé no seu pastor, no seu líder. Daí uma hora, né, ele fraqueja, cai. Aí você se decepciona. Porque você muitas vezes não entendeu a palavra de Deus. Quando nós nos decepcionamos, irmãos, nós enganamos a nós mesmos. Porque nós acreditamos naquele que prometeu. E no Brasil, né, a gente se decepciona direto, né, com os políticos, né? Que promete, mas não faz. Infelizmente. Mas muitos têm abandonado a igreja porque se decepcionam com alguém. Mas sempre que se decepcionam é porque a motivação estava errada. A fé não estava depositada em Deus. A fé estava depositada em alguém. E esse alguém pode falhar, pode te decepcionar, pode te magoar. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Então, para você não se decepcionar, olhe para Cristo. Venha para a igreja e olhe para Deus. Tenha companheirismo com o próximo, mas confie em Deus. Tenha amizade com o seu irmão do lado, mas tenha mais amizade com Deus. Porque se ele falhar com você, você tem Deus para recorrer e para chorar com ele. O homem pode falhar, mas Deus não falha. O homem pode te enganar, mas Deus não te engana. Quantos crentes, irmãos, estão muitas vezes hoje fora da igreja? Estão fora do caminho do Senhor. Este é o motivo, Guto, que você mais pega. Porque ele se decepcionou com alguém ou com alguma coisa. Eu me decepcionei com a administração da igreja. Irmão, a administração da igreja não é para você.
A administração da igreja é para o pastor da igreja, para o tesoureiro da igreja, para o secretário da igreja, para os presbíteros da igreja, para os evangelistas da igreja, para você adorar o Senhor. Você não tem motivo para se decepcionar com a administração da igreja. Porque quem cuida da igreja é Deus. Então você vem para adorar ao Senhor. Eu me decepcionei com o líder das crianças. Você não tem motivo para se decepcionar com o líder das crianças. Porque quem cuida das crianças é Deus. Se o líder falhou, Deus levanta um outro líder e a obra segue em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o sétimo e último motivo que nós podemos ver aqui nestes homens vai do verso 22 ao verso de número 25. Eu não vou ler todo, mas aqui eles vão descrever para Jesus que eles descreram no testemunho das mulheres. Eles dizem assim, algumas mulheres, olha como que eles desacreditaram das mulheres. E essas mulheres, irmãos, não eram apenas algumas mulheres. Eram mulheres bem reconhecidas pelo grupo. Eram mulheres que ajudaram no ministério de Jesus. Eram mulheres respeitadas, que tinham nome, que tinham sobrenome. Mas a descrença deles foi muito grande. Eles também desacreditaram dos discípulos que foram lá no túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Até destes eles desacreditaram. Ou seja, eles descreram da própria ressurreição. E olha que interessante. Jesus sempre pregou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então o último motivo, irmãos, é a falta de fé. E o que é fé? É crer naquilo que eu não estou vendo. É crer naquilo que eu não estou conseguindo apalpar no momento, mas com a convicção que eu colocarei a mão sobre isso em nome de Jesus. Eu não posso ver agora, mas pelos olhos da fé, eu já vejo concretizado no amanhã, em nome de Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus ressurreto, mas pelos olhos da fé, eles já poderiam enxergar Cristo ressurreto. Isto é fé. É o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós cremos. É você estar diante do Mar Vermelho, o exército estar atrás de você, de Faraó, mas você crê que Deus vai te dar um escape em nome de Jesus. Eu não sei como, mas Ele vai te dar um escape em nome de Jesus. Isso é fé. E fé é confiar que fiel é aquele que te prometeu. Mas o interessante dessa história toda é que mesmo esses dois homens, Guto, sendo os dois primeiros desviados da igreja, Jesus os chamou. A Bíblia vai dizer que Jesus vai atrás deles. Olha que coisa, mano. Eles indo embora de Jerusalém e Jesus vai atrás dos dois. Outra coisa interessante do texto que nós vamos avançar para já terminar. Jesus ouviu as queixas dos dois homens. Jesus falou ao seu coração a ponto de quando eles chegaram em casa, eles disseram assim: o nosso coração ardia quando ele falava. E depois disso a Bíblia diz que eles convidaram Jesus a entrar na sua casa. Jesus restaurou com eles a comunhão no partir do pão. A Bíblia vai dizer que Jesus tira então a cegueira dos seus olhos. Jesus some da casa e eles voltam correndo para Jerusalém. Eu não sei, você que está me assistindo, talvez você que está aqui esta noite, se em algum momento você abandonou a igreja, abandonou a Cristo por algum destes motivos, talvez por dar ouvido a alguém,
talvez porque a cegueira espiritual te tomou, talvez porque a tristeza entrou em seu coração, ou você começou a viver do saudosismo, ou então você perdeu a esperança completamente. Eu não sei, talvez você se decepcionou com alguém, talvez lhe faltou fé, mas nesta noite, Jesus vai atrás de você, aonde você estiver. Nesta noite, Jesus quer ouvir as suas queixas, ouvir as suas lamentações, ouvir os seus problemas. E nesta noite ainda, Jesus quer falar ao seu coração. E Ele só espera um convite seu, para que Ele possa adentrar na sua casa, para que Ele possa adentrar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo e farei morada no teu coração. Nesta noite, Jesus está disposto a abrir os seus olhos, para que você volte correndo, como os 2 homens a caminho de Emaús fizeram. Voltaram correndo para Jerusalém. Aceite em nome de Jesus o perdão de Deus. Aceite nessa noite em nome de Jesus o perdão de Deus. E volte para a igreja. E volte para Cristo. Talvez você fale, pastor, mas eu estou aqui e eu não estou nessa situação, porque eu estou fiel, estou firme. Eu estou pregando, não tem hora que a pregação é remédio, mas tem hora que ela é vacina. A vacina você dá para não ficar doente. Então, se você algum dia ouviu uma conversa fiada, uma conversa paralela, você fala, pode parar em nome de Jesus, que eu só quero ouvir a voz do meu Senhor. Se algum dia alguma coisa tentar te entristecer, você manda a tristeza embora em nome de Jesus. Se algum dia bater a falta de esperança, você manda ela embora em nome de Jesus, para que nós possamos continuar caminhando até o dia que Cristo voltará para buscar a tua igreja e nos levar para os céus. Se coloque de pé em nome de Jesus.